Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Esse é o episódio de número 2 do reality show Os Bastidores da Aprovação. E aí, Glauber, tudo tranquilo? Professor, tudo jóia? Pronto para começar a sua preparação? Mais ou menos, professor. A pressão é enorme. Então, beleza, mas vamos lá. Então, como a gente tinha combinado ontem, a primeira coisa que você vai fazer é um simulado. Mas antes disso, queria te fazer uma pergunta. Quais são as disciplinas que você tem mais facilidade e quais que você tem mais dificuldade? Então, professor, eu tenho mais facilidade aquilo que não é penal. Tudo que não é penal. Tudo que não é penal, direito administrativo também. Mas peraí, olha só, a primeira fase do AB são 17 disciplinas. Sim. A gente tem penal e processo penal. Então você está falando que você tem muita facilidade nas 15 outras? Não digo 100%, mas eu tenho uma grande facilidade. Mas quais são aquelas que você realmente Mais tem gosta afinidade, mais né? afinidade? Então, as que mais têm afinidade é processo de trabalho, direito civil, processo civil e direito constitucional. E as que você não gosta, então? Não é que eu não gosto, não foco tanto, é mais penal, processo penal, o próprio direito tributário também não foco muito. Questões são disciplinas que eu deixo mais a par. Tá certo. Glauber, você vai agora fazer o seu simulado. Ok. E eu te pergunto o seguinte: conhecendo você próprio, tendo todo esse histórico de estudos, passando por todas as dificuldades que você passou, que você falou no episódio passado, Sim. você acha que você vai acertar quantas questões nesse primeiro simulado? Olha, professor, ao nível que eu penso que estou, o fato de não ter estudado, ter um bom tempo parado nos estudos, né? Eu acredito que umas 40 questões. Então você acha que mesmo sem estar estudando há um bom tempo, você já vai no primeiro simulado já conseguir? Bom, acredito que sim. Então, Glauber, esse simulado que você vai fazer, realmente a gente vai tentar simular todas as condições da prova. Ok. É como se você estivesse lá na hora da prova. Sim. Então a gente vai reservar 5 horas, você não vai ter celular para mexer, você não vai poder ficar parando para assistir televisão, para descansar, nada disso. São 5 horas, você vai ter que tirar uns 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos para passar pro gabarito depois no final. Verdade. Porque justamente a gente quer que realmente você imagine como se você estivesse lá na hora da prova. Pessoal, quando você for fazer um simulado, pense que você está fazendo a prova mesmo. Esse nome simulado é justamente para isso. Você tem que simular todas as condições da prova, porque é um teste, principalmente o controle do tempo. Porque olha só, primeira fase do AB são 80 questões. Você tem 5 horas para fazer essas 80 questões. Tira meia hora, que é o tempo que você vai demorar para passar para o gabarito. Então você vai ter mais ou menos 3 minutos e meio para estar respondendo cada questão. Entendi. Então você já tem que estar levando isso em consideração. Ok. Já dá para você ter mais ou menos uma noção de quanto tempo que você vai demorar. Você já tem que pensar também por onde que você vai começar a fazer a prova. E isso a gente depois vai discutir quando estiver chegando mais perto da prova. Quais são as estratégias que você vai utilizar lá no dia da prova. Mas agora aqui, faça o simulado da forma que você achar melhor. Ok. Tá bom? Então vamos lá, vamos te acompanhar. Quando você terminar, a gente vai voltar para fazer a correção. Perfeito, vamos lá. Então, Glauber, essa aqui é a prova. Você vai fazer a prova do 30º exame do AB, que vai ser o seu primeiro simulado. Ok. Mas antes disso, a gente não pode deixar de falar dos materiais que a Verbo Jurídico mandou pra gente. Pessoal, a Verbo Jurídico mandou 6 vademecums, 3 manuais de prática trabalhista, 3 manuais de prática civil. Para você concorrer a esse sorteio, se inscreva no link que está aqui embaixo, www.mapadodireito.com.br/bastidores. Além de concorrer a todos esses materiais, você também vai receber todos os materiais que a gente fizer aqui nesse programa. A gente vai mandar todos os simulados, todos os cronogramas e outros materiais de apoio, ok? Beleza, Glauber? Boa sorte, tá aqui a prova, faça com calma, daqui a 5 horas a gente se vê. Então tá ok. Obrigado, professor. Valeu! Vamos corrigir agora, vamos ver qual foi o resultado. Vamos lá.
Então, Glauber, a gente terminou a correção aqui, você acertou 30 pontos, não chegou na quantidade mínima dos 40 pontos. E vamos entender o que aconteceu e o que tem que ser feito para poder chegar na hora da prova até os 40. Então, primeira coisa, não se desanime, tá? É um primeiro simulado ainda temos muito tempo até a prova, agora é reta final, você vai se dedicar para chegar lá no dia acertar no mínimo os 40 pontos. O que você acha que aconteceu? Qual foi sua principal dificuldade? Olha, professor, o que acontece? Nos primeiros minutos da prova, eu respondi cada questão, assim, no meu entendimento. Acabou de começar, então a gente, obviamente, vai com aquele gás. Acontece que, na hora que chegou na questão de número 40, de número 50, a gente vai desanimando. Por quê? Pelo cansaço mental. São muitas questões, exige um amplo conhecimento, entendeu, da matéria. São questões multidisciplinares, né? Então, somente a lei seca não vai ser o suficiente para estar respondendo a questão. Você se sentiu cansado fisicamente? Não, fisicamente não, mas cansaço mental, né? Chega um dado momento ali que você vai lendo e não chega a conclusão nenhuma, entendeu? Infelizmente, porque são questões extensas, cansativas, e isso de certa forma atrapalha demais. E você já tinha feito alguma outra prova assim tão extensa? Não fiz. Então é a primeira prova mais longa. Primeira prova, exatamente. Porque na faculdade geralmente as provas têm duração de 1 ou 2 horas, né? E não só isso, né? São no máximo 5, 6 questões, a pessoa chega, vai lá, faz meia hora, 40 minutos, algo bem objetivo, simples, entendeu? Já chega com aquele gás e vai responder as questões. É bem diferente, né? Exatamente, com certeza. Mas fique tranquilo que também tem estratégias, você vai fazer outros simulados ainda, então você vai se acostumando. Quando a gente estiver na reta final ali, eu vou te dar algumas dicas também de como que você faz para durante a prova você manter a sua energia lá em cima, porque é bem comum. Você começa a prova, sua energia está lá no alto. O tempo vai passando, você vai se desgastando, vai ficando cansado, a energia vai caindo. Então a gente tem que utilizar algumas técnicas para você tentar manter a energia lá em cima também. Você começou por qual disciplina? Eu comecei com Direito Constitucional. Direito Constitucional. Ética você deixou mais pro final, já respondeu logo depois? Então, aquelas que eu tenho menos afinidade, como processo penal, direito penal, eu deixei por último. No mais, as que eu tenho mais afinidade, comecei primeiro, né? Direito Constitucional, trabalho, processo de trabalho, próprio civil, direito civil, processo civil. Então, Glauber, pela análise que a gente fez aqui do gabarito, você realmente foi bem em direito do trabalho, foi bem em processo do trabalho, foi bem em constitucional. E realmente você foi mal em direito penal, processo penal, não foi muito bem em tributário. Ética, que é uma disciplina que é muito importante, você também não se saiu bem. Ética são 8 questões, você acertou só 3 questões de ética, então é algo que a gente tem que trabalhar. E aquelas disciplinas menores, filosofia, direitos humanos, ECA, você também não saiu muito bem, tá? Então é algo que a gente também vai ter que trabalhar isso aí. Então, já sabendo disso, a gente agora consegue montar o seu cronograma de estudos para essa reta final. A gente vai levar em consideração as disciplinas que você tem um conhecimento maior, as disciplinas que você não está muito bem, e a gente também tem que levar em consideração as disciplinas mais importantes para a primeira fase, porque tem disciplinas que têm poucas questões e um conteúdo muito extenso. Então a gente pega, por exemplo, civil, processo civil, penal, processo penal, todas elas têm poucas questões, 5, 6 questões, e o conteúdo é gigantesco. Então tem algumas disciplinas que são muito importantes, tá? Então geralmente a gente costuma falar que ética profissional, constitucional, tributário, administrativo, empresarial, trabalho e processo do trabalho são disciplinas-chave para você estar estudando aí na reta final. Entendi. No seu caso, eu acho que também compensa você dedicar 1 ou 2 dias para estudar essas disciplinas menores, filosofia, ECA, direitos humanos, tá? Essas disciplinas que só tem 2 questões, porque talvez ali com pouco tempo de estudo você já consegue acertar essas 2. E a gente vai na semana final fazer aí uma grande revisão das principais disciplinas e dando um foco maior para ética. Então agora com essas informações a gente vai poder montar o seu cronograma de estudos. No seu cronograma de estudos a gente vai levar em consideração o estudo da parte teórica, muita resolução de questões, e a gente vai encaixar aí dentro do seu cronograma alguns simulados também. Tá? Então aqui a gente já vai colocar a partir de hoje o que você vai estudar em cada dia, cada disciplina, qual assunto. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração, dentro de cada disciplina tem assuntos que são mais importantes do que outros. Porque, por exemplo, se a gente pegar o direito do trabalho, toda prova vai cair alguma questão falando sobre vínculo de emprego, por exemplo. Então,
tem assuntos que caem mais do que outros. Então a gente vai levar isso muito em consideração na hora de estar montando aqui seu cronograma. Entendi. Glauber, para que esse projeto dê certo, eu acho que agora você já viu que talvez vai ser mais difícil do que você imaginava. Entendi. Porque a gente estava conversando, você estava muito confiante de que já ia acertar 40 questões. Eu acho que deu para você entender que não vai ser tão fácil assim. Abriu mais a mente, dá uma despertada, né? Ótimo, exatamente. Isso é muito importante, porque é muito importante que você tenha humildade na hora dos estudos. A gente até já gravou um vídeo sobre isso aqui no canal. Às vezes a pessoa ela tem tanta confiança, mas tanta confiança, que ela deixa de fazer o dever de casa. Ela simplesmente pensa, eu já estou muito bem, já estou muito bom e não preciso me dedicar porque eu já estou ótimo nisso que eu tenho que fazer. Você não ter chegado aos 40 pontos nesse primeiro simulado, talvez possa abrir a sua mente para ver que você realmente vai ter que se dedicar. E é aí que eu quero ver de você se você realmente está comprometido com a sua aprovação. E nisso, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque é muito fácil você simplesmente chegar em casa, ao invés de você estudar, ligar o Netflix. Ao invés de estudar, ficar mexendo nas redes sociais. A conveniência é muito mais fácil do que o comprometimento. Então eu quero saber se você realmente está comprometido a estudar todos os dias, porque agora, reta final, um mês faltando apenas para a prova, você vai precisar estudar todos os dias. Claro que você tem os seus afazeres, você tem a sua fisioterapia que você está fazendo, tem as suas consultas médicas. Eu sei que você não está por conta somente de estar estudando, mas reta final não tem jeito. Vai ter que dar um foco maior. E aí eu quero saber se realmente você quer fazer o compromisso de ser aprovado e de estar estudando todos os dias, de agora até a data da prova, para realmente chegar nessa aprovação. Para poder selar esse comprometimento que você está fazendo aqui com a gente, eu vou te entregar um objeto que você vai ter que usar esse objeto todos os dias até o dia da sua aprovação. A gente tem uma pulseira, essa pulseira você vai estar usando ela. Certo. E eu quero fazer esse mesmo convite de comprometimento que eu estou fazendo para você que está em casa. Você que está se preparando agora para a primeira fase do AB, vai ser agora no dia 9 de fevereiro, você está realmente comprometido? Esse objetivo, ele é uma prioridade sua? Eu não tenho uma pulseira para você, mas se você quer fazer esse comprometimento, escreve aqui embaixo, eu estou comprometido com a aprovação. E aí, Glauber, você aceita fazer esse compromisso?